janeiro 4. Gênesis 8, versículo 1 a 10, versículo 32. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuavam a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais de 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou a entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puras. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa de um ser humano. Embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a sua infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus abençoou a Noé e seus filhos e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana, pois por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano, a minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, e a todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ela é um sinal da aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens,
eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então, Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca com o pai, foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que era próprio que havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cão, pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas, olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez de seu pai. Cobriram-no com um manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cão, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja o seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Este é o relato das famílias de Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Meadai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabta, Ramá, Sabteca. Os descendentes de Ramã foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia. Fundada as cidades de Babel, Iraque, Arcade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Mizraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patrucitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendentes os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos Sidônios. Canaã foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgaceus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza, ao sul, e a leste até Sodoma e Gomorra, Ademá e Zebion, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cão, de acordo com os seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jefé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Sará gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois, em sua época, a terra foi dividida.
o irmão de Peleg, recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salefé, Arzamave, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. O território que ocupavam se estendiam desde Mesa até Sefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Mateus 4, versículo 12 a 25. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se, deste modo, o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, ali do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado de Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus o chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o seu pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todos os tipos de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gentes da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Salmos 4, versículo 1 a 8. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que aqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinhos novos. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Provérbios 1, versículo 20 a 23. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente às portas da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios.